E aí, partiu falar de espiritismo? Porque hoje nós vamos ter o terceiro e último bloco daquele nosso bate-papo com o Lucas Gabriel sobre alimentação animal e espiritismo. Agora, nós vamos trazer a prática de tudo aquilo que foi dito. Por quê? Às vezes parece meio abstrato, meio impossível de fazer. Ou então difícil demais. Será? Vamos conversar sobre isso? Então, partiu! E antes, eu nem preciso dizer por que eu ainda estou aqui, né? Tô esperando o seu like, ajuda a gente a compartilhar, a divulgar a doutrina espírita. E vamos lá pro vídeo. E aí, galera, estamos aqui novamente com o nosso convidado Super Ultra Mega Blaster Turbo especial, Lucas Gabriel. E já é o nosso terceiro encontro, agora falando sobre alimentação sem carne, como aplicar isso no cotidiano, como a gente pode ajudar a fazer a nossa parte, mesmo que menor, se ela vai fazer diferença. E aí eu inicio esse encontro de hoje com uma fala do André Luiz no livro Os Mensageiros, que em determinado momento ali, depois dele colher alguns ensinamentos no mundo espiritual, ele diz: comecei a compreender que ninguém desrespeita a natureza sem um doloroso choque de retorno a todo tempo. E então, se nós queremos reduzir aí as consequências do nosso desrespeito à natureza, a gente pode fazer isso. E antes da gente entrar em questões práticas de como podemos fazer, a gente vai citar, que a gente falou no final do último encontro, a Revista Espírita de 1858, em que a gente vai ter ali um posicionamento do espírito Bernard Palissy. E ele era oleiro na Terra, mas habitava o planeta Júpiter. Em determinado momento lá, Kardec pergunta para ele, na questão 23, qual é a base da alimentação dos habitantes. E ele pergunta: é animal e vegetal como aqui? E aí ele responde: puramente vegetal. O homem, ele é o protetor dos animais. E aí a gente pode pensar: mas não tem nem comparação, né? A realidade da Terra com a realidade de Júpiter. Tudo bem, mas a gente vê que lá, se eles se encontram nessa posição de superioridade moral também, né? Em todos os quesitos mais evoluídos, e eles já praticam isso, mostra que é o caminho natural que todos nós vamos percorrer, sabendo que nada se dá de forma brusca na natureza, e é por isso que nós aqui ressaltamos que não se pretende e não se espera que da noite para o dia todo mundo pare, todo mude, mas que se nós pudermos pelo menos entrarmos num processo de progresso em relação a isso, mesmo que tênue, mesmo que de pouquinho em pouquinho, vamos chegar lá e vamos nos sentir melhor conosco mesmos. Porque assim, vamos entender que quando a gente fala que os animais são os nossos irmãos mais novos, é porque eles são menos evoluídos do que nós, então nós nos vemos ali na condição de irmãos mais velhos deles. Eles contam com a gente tanto como a gente conta com os espíritos superiores na nossa guarda, na nossa tutela, em ajuda de coisas que nós ainda não conseguimos. Isso o Lucas falou bem aí nos outros programas e é importante relembrar. Por isso que Emmanuel também, no livro A Alvorada do Reino, ele vai dizer: o animal caminha para a condição do homem, tanto quanto o homem evolui no encalço do anjo. E então, assim, estamos todos conectados e um conta com a ajuda do outro. Então, vamos ajudar os nossos irmãos animais? Como, Lucas? Essa entrevista na Revista Espírita, né? Já escutei muitas vezes, mais uma vez, de amigos muito bem intencionados, com relação à condição espiritual que Júpiter se destaca, né? Lembrando que Júpiter, do nosso sistema solar, até onde nós sabemos, é o planeta mais espiritualizado, ou mais evoluído. Então, você não pode nos estranhar que ali tudo seja tão perfeito, tão maravilhoso. Entretanto, um planeta ele não se torna evoluído porque, ou melhor, as pessoas não se respeitam entre si, ou os animais se respeitam, os animais, ou as pessoas respeitam os animais, porque o planeta evoluiu. O planeta evolui porque os animais são respeitados pelo homem, porque os animais se respeitam entre si.
Nós não podemos esperar que apenas na condição de, quando a Terra alcançar um lugar de regeneração, passar por toda essa transição planetária, que subitamente todos nós estaremos sublimados à luz do Cristo e teremos nos respeitar. Muito pelo contrário. Talvez a regeneração nunca venha, se nós continuarmos persistindo na teimosia natural do piso evolutivo que nós ainda estamos, de machucar, escravizar os animais e uns aos outros. Todos os dias na nossa Terra, na posição de regeneração na Terra, ali, né, entre os outros planetas, está em jogo constantemente. Mais uma vez, alguém não se alguém não começa mais a respeitar a vida de outra pessoa, a ser alguém mais dócil, mais gentil, porque se espiritualizou. A pessoa se espiritualiza porque, de fato, busca exercer o amor. O efeito não pode ser maior que a causa, muito pelo contrário. A causa será sempre a origem. Nesse ponto, Júpiter se encontra nessa condição destacada entre os nossos outros orbes, porque os seres que habitam ali, naquela condição, sofreram, se sentiram desamparados, mas não pararam, continuaram caminhando, servindo, ajudando-se mutuamente entre si e, consequentemente, respeitando os animais. Então, só aí então, nesse respeito mútuo entre si, pelo, pela extinção das guerras, pelo fim dos conflitos, em prol de uma vida mais justa, mais humanitária naquele planeta, naturalmente ele se evoluiu, ele brilhou ali na constelação de planetas que é o nosso sistema solar. Essa é uma possibilidade para a Terra, se aqui a gente conseguisse respeitar. Nesse ponto, é muito comum que a gente escute, mais uma vez, que esse problema não é um problema urgente, não é um problema necessário com relação à alimentação vegetariana, mas relembrando o vídeo passado sobre as pandemias e epidemias, são a maioria de ordem zoológica, de origem animal, lembrando mais uma vez, né, Jair presente, surgem moléstias desconhecidas em toda parte por conta desses muitos problemas que nós criamos quando ceifamos as vidas dos animais, né? Nós precisamos aplaudir os pequenos atos e gestos de todos os dias. Nós, naturalmente, nos encantamos pela beleza espiritual de Chico Xavier, de Francisco de Assis, de uma Meimei, por aí vai. Ou até mesmo daqueles que, entre aspas, nunca marcaram a história da humanidade, mas que se agigantaram no quesito espiritual. Mas nós precisamos também aplaudir os sucessos de todos os dias. Como disse Humberto de Campos, né, no Cartas e Crônicas, no segundo vídeo da série, diminuir a volúpia de pouquinho em pouquinho, gradativamente. A natureza não pode dar saltos, é contra a lei. E isso também é uma lei irrevogável. Nós precisamos, aos pouquinhos, né, permitirmos uns aos outros essa possibilidade de refletir, falar sobre o tema nas casas espíritas, ler os livros, repetir e refletir sobre essas mensagens, e também participar mutuamente, juntos, unidos como irmãos em Cristo, independente da religião, desses movimentos a nível mundial que buscam respeitar os animais, respeitar o planeta. É a segunda sem carne. Se não posso, por exemplo, deixar de comer carne durante o dia inteiro, deixo pelo menos no almoço ou na janta, ou pelo menos retirar o presunto ali do sanduíche no café da manhã. São atos tão importantes. Ou pelo menos considerar isso para um dia é um gesto tão bonito, pensar em alguém, pensar na felicidade de outrem, lembrando que as lágrimas que nós secamos são lágrimas nossas que serão secadas amanhã. Os animais merecem consolo, carinho, descanso, como nós comentamos desde o primeiro vídeo. Mas lembrando também Chico, quando ele comenta: Nosso Senhor, quando esteve conosco, fisicamente há 2000 anos, não nos pediu para acabar com a fome na África. Não que seja um problema desnecessário, mas o Chico continua. Nos pediu apenas para amarmos uns aos outros. Tudo mais virá além disso por consequência. Saber perdoar, saber relevar, saber escutar, saber fazer uma escolha do coração em cima do desejo da papila gustativa, reconhecer a origem do prato, a história que conta, o impacto ambiental, da sustentabilidade. Numa época de pandemia, então, como nós comentamos a origem pandêmica das coisas, ou até mesmo quando nós falamos constantemente sobre a crise climática que nós somos convidados a ultrapassar e até mesmo viver aqui no século XXI com relação ao aquecimento global.
É curioso como quando a gente olha muitos problemas com relação à organização social, com relação ao respeito mútuo, a gente vê muitas possibilidades de inserir essa causa da ética animal. Porque se nós ensinarmos as crianças, por exemplo, desde pequenas, a respeitar todos os seres, independente das escamas, dos pelos, das garras, das unhas, por aí vai, será muito mais fácil para ela reconhecer pautas emergentes com relação ao planeta e também a respeitar as criaturas, principalmente os seres humanos, que são mais altos, mais baixos, mais magros, mais gordinhos e por aí vai. Será muito mais fácil ela reconhecer que os outros são muito mais semelhantes do que diferentes. São maneiras assim, de todos os dias, aos pouquinhos, nós podemos ter possibilidade de ter um mundo mais feliz, um mundo mais próspero, mais honesto, mais justo. Nós não podemos esperar essa condição de regeneração que talvez não chegue pela nossa própria inferioridade. Nós podemos todos os dias trazer para mais perto essa data em que a Terra será o mundo de regeneração por nós mesmos, começando pela renovação aqui dentro, de pouquinho em pouquinho. Disse para nós o ditado, né? De grão em grão a galinha enche o papo. É assim que nós temos que ser também perante a caminhada espiritual, de pouquinho em pouquinho, podendo aplaudir as pequenas conquistas, que na verdade são gigantes conquistas. Para alguém que nunca considerou parar a carne vermelha, a branca, ou ser vegetariano, pensar na possibilidade é muita coisa. Muita coisa. E os animais pedem isso. Como a Camila falou, há um impacto muito grande na nossa vida, na nossa economia, nas injustiças, no sofrimento dos animais, quando nós paramos de comer carne. Todos nós podemos impactar positivamente o mundo. E nós podemos começar pelo prato. Pelo prato. É um filântropo vegano que eu admiro muito, Philip Wallen, ele comenta o seguinte, que a paz que a gente busca tanto na vida, que a gente busca quando lê as bem-aventuranças, a paz que a gente busca assistindo os filmes, a paz que a gente busca, entre aspas, né, na paz do quarto, a paz de todos os dias começa no prato de cada dia. Ele até comenta que as nossas bandeiras de fato, ou infelizmente as armas de opressão que nós temos hoje na sociedade, são os garfos e facas. Nós podemos convertê-los também em ferramentas da luz. Basta a gente se educar também. Doutrina espírita será sempre isso, fonte de informação e reflexão. E para nós espíritas, mais ou menos sensibilizados à causa, nós possamos rebater, ou melhor, debater tranquilamente, de forma pacífica, não violenta, com muita calma, com muita gentileza e humildade, nas nossas casas espíritas. O tempo urge, os animais clamam também. E a voz do Cristo, que de forma nenhuma o tempo não suprime, só fortalece, ecoa aí os séculos sem fim. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Lucas, eu achei muito interessante essa parte que você relaciona que o respeito que a gente aprende a ter pelos animais é o que a gente vai ter em relação aos humanos, a diferença que a gente faz entre os animais é que a gente vai fazer entre os humanos. A gente tem que entender por que, da onde a gente tirou que um animal é mais importante do que o outro, que um é do mal, o outro não é, né? É uma questão assim que vem lá dos mitos, bem mitológica mesmo, da Gênesis mesmo, ser uma serpente aqui, ia criar o conflito ali, e aí a gente já acha que toda cobra é ruim, a gente tem medo de cobra, a gente tem medo de tubarão, então tem animais que a gente já endemoniza, e é tão injusto da nossa parte, né? A gente sabe que Deus é perfeito em toda a sua criação, ele não deixou nada de fora, e não deixou de fazer exatamente da forma que precisava ser para cada espécie. E nós deveríamos ver a todos como irmãos, sabendo que eles têm ali os meios necessários para se protegerem, né? Porque a gente sabe que a lei da selva é pesada, mas tudo isso já dentro de um cálculo divino onde não tem erro. E de nós se espera um respeito e o que a gente puder fazer por eles, que nós façamos, já que nós temos esse poder de ação que às vezes não tem, por exemplo, evitar de sujar os oceanos ou até mesmo trabalhar para a limpeza deles, né? Porque depois que sujou, os animais sozinhos não conseguem fazer isso. Então eles precisam da gente, do que a gente se conscientize mais nisso. E nesse movimento de não fazer diferença entre os animais,
Porque tem muita gente que fala assim, eu como carne, mas eu não como jacaré, né? Eu não como pato. Mas boi sim, né? Então, uma costelinha sim. Então, por que que a gente faz essa diferença? Por que que um é menos pior do que o outro? Todos são animais, são vidas ali. E a mesma coisa em relação aos animais menores, né? São as formiguinhas, são as mosquinhas, são os mosquitinhos. Então a gente tem que ter esse cuidado com eles, porque tem muita gente, por exemplo, que consegue já ser vegetariana, vegana, mas mata mosquito, e a gente, claro que, como nós dissemos, é um caminho a passos lentos, mas que se a gente for olhar para um todo, é importante ressaltar para esse lado também, que às vezes passa desapercebido, de ter mais respeito por eles no nosso dia a dia. E aí a gente vai entrar nessa questão com o Lucas para ele fazer essa diferenciação de até que ponto a gente tem que proteger os animais a qualquer custo e quando se consideraria assim razoável fazer um movimento diferente. Nós comemos uns, vestimos uns e amamos outros, né? É muito curioso como a nossa, infelizmente, né, a nossa caridade ainda é muito estética. Nossa caridade é muito estética, porque nós amamos a graciosidade, a beleza de uma borboleta, mas quando uma barata vem, talvez não convidada, mas adentra o nosso lar, nós já queremos recebê-la com as pancadas e as chineladas. Nossa caridade, infelizmente, ainda é muito estética. Mas, independente disso, desses pontos, são criaturas que são filhos de Deus, assim como nós. E, por exemplo, se as baratas ou os roedores e por aí vai, são conhecidos por habitar em lugares com menor grau de higiene, então porque nós, primeiro, como humanidade, tornamos esses lugares não higienizados, são os esgotos a céu aberto, por aí vai. Mais uma vez, amamos uns, comemos outros e vestimos outros. Nós criticamos as culturas na Ásia, na Nova Zelândia, com relação aos animais que eles comem, mas aqui mesmo no Brasil nós comemos coração de galinha, fígado de boi. Eu mesmo que sou do interior do Amazonas, moro aqui em Manaus, é muito comum a gente comer olho de peixe, cabeça de peixe, tartaruga, por aí vai. Mais uma vez, nenhum de nós pode se colocar no direito de julgar nenhuma cultura entre si. Mas nós podemos, claro, mutuamente caminhar juntos por um mundo mais feliz, um mundo mais justo e honesto para os animais. Entretanto, a razão e a lógica também nos pede isso. Relembrando aqui André Luiz e Alexandre, Missionários da Luz, uma frase especialmente de Alexandre, nós não podemos utilizar desses argumentos para defender injustamente, como ele diz, as populações ditas daninhas ou danosas, né? as, as populações que infelizmente mais destroem do que criam, mais dão dores de cabeça do que de fato cooperam para o ajuste ali do equilíbrio onde estão inseridas. Nesse ponto, é claro, nós precisamos respeitar com carinho e zelo e, ao mesmo tempo, saber questionar quando precisar as leis, as jurisdições do nosso Estado, do nosso país, com relação à defesa desses ambientes que essas comunidades daninhas foram colocadas ou se colocaram. Naturalmente, há leis que nós precisamos questionar. Por que nós precisamos? Porque é contra a lei machucar gato, e é lícito para nós ainda machucar as galinhas, os porcos, as vacas e por aí vai. Nesse sentido, a lógica sempre fala mais alto. O amor fala mais alto. E é uma coisa que eu acredito sinceramente, e me sinto muito tranquilo e confortável para afirmar. Uma das causas sociais, quiçá mais importante para o século XXI, é a causa da libertação animal. É a causa do respeito aos animais. Mais uma vez, de enxergar possibilidade de dar para eles uma vida mais digna. E, além disso, de enxergar neles dignidade. E também enxergar neles receptáculos do amor de Cristo. Eu acredito que esse deve ser o nosso dever, que estamos na doutrina espírita, que bebemos da fonte do Consolador prometido. Mais uma vez, para encerrar minha fala com vocês, Consolador é aquele que ama, independente da posição religiosa, do gênero, do sexo, do conceitos religiosos que a pessoa afirma, nem da espécie. Quem ama, ama. Quem ama, diminui ou destrói as barreiras, diminui
o contato, ou melhor, a distância de contato entre aquela pessoa que é o receptáculo com seu amor e a si mesmo. Mais uma vez, lembrando ali ou melhor, pela primeira vez, a parábola do bom samaritano. Aquele que ajuda, ou seja, o bom samaritano, é aquele que se faz próximo do outro, que tem empatia, que pensa na dor, no sofrimento, se coloca na condição de quem sofre. A dor é uma linguagem universal, mas graças a Deus o amor também é. Muita paz, muita luz a todos. Muito obrigado. Ai, que lindo! E essa frase que a gente escuta muito dentro do Espiritismo, de a quem muito é dado, muito será cobrado, nós temos acesso a essas informações extras através dos nossos irmãos, espíritos mais elevados que nos trouxeram. No próprio Evangelho, está ali de uma forma ampla, para quem quiser ver, e então que nós possamos fazer a nossa parte, porque não se espera de nós perfeição, mas esforço. Então, se a gente conseguir se esforçar nesse sentido, nós já estaremos no caminho certo. Estamos juntos, ninguém é melhor ou pior do que ninguém por não comer ou comer carne. São uma série de fatores. Mas se nós queremos ser melhores, uma das coisas que nós podemos fazer com certeza é respeitar mais os nossos irmãos animais. Eu queria agradecer muito a presença do Lucas, né? Ele é super ocupado, gente, muito difícil conseguir que ele estivesse com a gente nesses episódios. E assim, a minha eterna gratidão pela disponibilidade. Eu não me via fazendo esses programas sobre esse assunto com mais ninguém que não fosse o Lucas. Eu estou muito feliz que tenha acontecido. Ele é muito querido para mim. Eu tenho certeza que agora vocês que ainda não conheciam também será. E depois nós vamos deixar aqui as informações das redes sociais dele, porque ele faz um trabalho lindo de divulgação da doutrina e vale a pena todos conferirem, acompanharem nesse consolo que vem de todas as formas. Tchau, gente. Até a próxima. E esse foi mais um Partiu Falar de Espiritismo. Esperamos muito que vocês tenham gostado e estamos curiosos para saber se vocês já faziam algo do que foi dito aqui no programa, se vocês têm outras ideias para colocarmos em prática. Vamos juntos pensar no bem e fazer o bem. E até semana que vem. Tchau, tchau!